Olá meus amigos, vim agradecer todos que escreveu no meu canal no YouTube. E seja bem-vindos novos inscritos. Relato enviado por um inscrito. Antes de tudo peço que veja meus vídeos até o final, deixe seu joinha, inscreva-se e compartilhe. Seja todos bem-vindos. Rumo a 10 mil inscritos. Primeiro relato. Quando eu vi vovô se transformar em lobisomem no quartinho dos fundos, quase desmaiei. Eu era uma criança de 7 anos quando minha santa mãe foi morar no céu, e fiquei aos cuidados de vovó Isaura e vovô Onofre. Eles tinham muito cuidado comigo, já que eu era a única neta. Morávamos num casarão, no sertão da Bahia. Éramos pobres, mas sempre tinha um feijão para comer. Naquele casarão, tinha um quartinho, com o cadeado fechado por fora. Eu era proibida de chegar perto sequer daquele quarto. Numa noite de lua cheia, vi quando vovó e vovô entraram dentro do quarto, e logo em seguida ela saiu chorando. Escutei vovô de dentro do quarto falar: "Não esquece de trancar a porta." Mas acho que ela não ouviu. Ela me viu e levou um susto. "O que você tá fazendo aqui? Não mandei você dormir? Vamos, eu te colocarei na cama." "Mas vovó, não tem mais nem menos, já pra cama." Ela tentava disfarçar, cantava baixinho na intenção de fazer eu dormir, mas o semblante de sono dela já estava nítido. Acabou que ela pegou no sono, e eu, curiosa que sou, deixei ela lá dormindo e fui lá pra perto do quarto. Ao me aproximar, já escutava uns sons estranhos, uns rosnar de cão, umas batidas nos móveis e arrastar de cadeiras. Naquele buraquinho da fechadura, pude ver o que nunca vou esquecer na vida. Vovô estava num estado horrível, se contorcendo todo, fazendo uivos de lobo e numa forma terrível de lobisomem. Eu ia gritar, quando minha boca foi tampada pelas mãos de minha avó e foi me arrastando para dentro do quarto dela. Com as mãos trêmulas, ela foi me dizendo: "O que você acabou de ver, deverá ficar guardado e nunca revelado. Promete pra mim?" "Sim, vovó." Ela me abraçou, e não dormimos mais naquela noite. Quando amanheceu, escutei os passos de meu avô na sala, e vovó foi ao seu encontro e o abraçou. Depois daquele dia, nunca mais eu quis ir pescar com vovô, nem colher raiz de mandioca na horta, nem ajudar a jogar milho para as galinhas. Tempos depois, ele contraiu uma febre amarela e faleceu. Segundo relato, a casa pingou leão, mas você nunca vai sair sem entrar. Eu sempre achei que sabia o que era medo. Quando criança, o pavor de monstros na porta do quarto onde sombras se movendo na parede eram os meus maiores temores. Mas nada se compara ao que senti naquela noite. Era uma casa antiga, no fim de uma estrada que já não era mais usada. Diziam que o lugar havia sido abandonado há décadas, mas a curiosidade falou mais alto. Eu e meus amigos decidimos explorar. Sabíamos das histórias sobre ela, uma família inteira desaparecida misteriosamente. A polícia nunca soubera o que aconteceu, mas as lendas diziam que uma força sombria consumira todos. Não acreditávamos em superstições. Quando chegamos, o lugar estava em completo silêncio, exceto pelo som do vento batendo nas janelas quebradas. A porta da frente estava entreaberta, como se nos convidasse a entrar. Dentro, o cheiro de mofo e madeira velha tomava o ambiente. Mas o mais estranho era o silêncio absoluto. Nenhum som, nenhum inseto. O ar parecia mais denso ali. Subimos para o andar superior. O corredor estava iluminado por uma única lâmpada pendurada, que piscava intermitentemente. À medida que andávamos, começamos a ouvir passos atrás de nós. Mas, ao olharmos para trás, nada. "Deve ser o vento", pensei. Foi então que encontramos a sala. Uma porta de madeira maciça estava fechada à nossa frente, e quando tentamos abri-la, ela cedeu com um ranger horrível. Dentro, havia um quadro enorme pendurado na parede. Ele mostrava uma família sorrindo, mas algo na imagem estava errado. O sorriso deles parecia forçado, como se estivessem trancados ali contra a vontade. Foi quando notamos algo estranho. Uma das figuras na pintura estava piscando. Aquela figura
Uma mulher com cabelo longo e desgrenhado, os olhos estavam fixos nos nossos, e sua boca começava a se mover. Saia! Ela sussurrou. Saia agora! O pânico tomou conta de mim. Me virei para correr, mas o corredor estava diferente. As paredes pareciam se fechar, o ar estava mais pesado, e eu não conseguia ver mais nada além das sombras. Gritos começaram a ecoar pela casa, vozes que não pertenciam a nós. Meus amigos estavam desaparecendo um por um, sem deixar vestígios. Tudo o que restava era o eco dos seus gritos, distantes, como se estivessem sendo consumidos pelas paredes. Corri desesperado até a saída, mas não havia mais porta. Só a pintura, agora com todas as figuras olhando diretamente para mim, e o chão sob meus pés começando a rachar. Foi quando percebi. Eu estava preso lá dentro, na mesma casa, como as almas que haviam desaparecido antes de mim. Nunca saí. E a casa continua esperando por novas vítimas, para adicionar mais rostos à sua parede. Agora, à noite, em meus pesadelos, vejo o quadro. E sei que logo será o meu rosto lá. Terceiro relato. A mulher escorpião. Beligunnes adorava escorpiões. Tinha vários como animais de estimação, que alimentava com insectos e roedores. Também usava colares com armários empalhados que orgulhosamente penduravam no pescoço. Essa excentricidade ganhou a alcunha de a mulher escorpião, mas seus conhecidos não podiam imaginar que Belle era tão mortal quanto os aracnídeos que tanto a seduziam. A linda e corpulenta jovem tinha se tornado em Chicago em 1888, onde contraiu ligação com o seu conterrâneo, o norueguês Max Sorensen. Anos mais tarde, mudou-se com o marido para uma chácara-cita em Austin, Illinois, e dedicou-se a conceber filhos e cultivar a terra. Em 1900 Sorensen faleceu em circunstâncias estranhas. A viúva recebeu uma pequena quantia pelo seguro de vida do marido e vendeu a propriedade rural. Com esse dinheiro voltou para Chicago, onde comprou uma pensão. Em menos de um mês, esse prédio tornou-se grama das chamas. Desgraça que não perturbou a sua proprietária, que embolsou um suculento número como beneficiária da apólice. Depois comprou uma pastelaria, mas logo outro incêndio marcou presença, arrasando as instalações. Mais uma vez, o dinheiro do seguro recém-contratado serviria de consolo para lidar com a sua má sorte suspeita. A companhia de seguros desta vez foi mais severa, e só lhe entregou o dinheiro após uma longa investigação, deixando claro que estava desconfiada dela. A mulher escorpião percebeu que teria que variar seu método criminoso se não quisesse acabar preso. Portanto, partiu com seus filhos para o leste dos Estados e se alientou numa pequena cidade chamada Laporte, perto de Indiana. Aqui foi que ele adquiriu o apelido Gunness depois de se casar com Peter Gunness. A morte do seu novo marido deveria ter despertado a desconfiança da empresa cujo seguro de vida Belle tinha contratado. O homem apareceu morto na sequência de um ferimento profundo no crânio. Supostamente, um machado escorregou da prateleira onde as ferramentas estavam empilhadas, e ao cair sobre a sua testa abriu-a, provocando a sua lamentável morte. De enganar companhias de seguros passou para outro ramo criminoso que a tornaria tristemente famoso. Dedicou-se a colocar anúncios matrimoniais em jornais locais, descrevendo-se como uma viúva jovem, atraente dona de uma importante fazenda, que deseja se relacionar com um cavalheiro requintado e refinado para fins matrimoniais. Quando os candidatos respondiam, Belle marcou o encontro, e logo um desfile de candidatos passaram pela mansão Laporte para conhecer a interessante produtora rural. No entanto, nenhum desses cavaleiros sairia vivo daquele sinistro estabelecimento agrícola. O sucesso criminoso da viúva negra deve-se principalmente à escolha de candidatos sem familiares. A exceção foi o caso do Sr. André Eugelin, e este deslize seria a perdição da criminosa. Aquele homem tinha um irmão, e antes de ir ao seu encontro em Indiana confiou a este as suas intenções amorosas mercantil para com a proponente. Passaram-se mais de 5 meses sem que o parente recebesse notícias e,
Por isso, muito perturbado, escreveu à senhora Gunness implorando-lhe que lhe informasse tudo o que sabia sobre Andrew. Bailey respondeu-lhe com mentiras abertas, fingindo preocupação e pretextando não saber mais nada desde o dia em que aquele, de forma imprevista, teria abandonado a quinta. O irmão viajou para Laporte para investigar o paradeiro do desaparecido, mas ao chegar deparou com um quadro chocante. Aconteceu que em 28 de abril de 1908 a quinta de Laporte foi assaltada pelas chamas de um incêndio voraz que a queimou até as fundações. O irmão de Eugélien alertou a polícia, que iniciou as investigações e encontrou 4 corpos queimados nos escombros. Um cadáver sem cabeça acreditava-se que era o da viúva negra, enquanto outros restos mortais correspondiam aos seus filhos menores. Um tipo chamado Raylan Perry foi preso e confessou ser amante e capangante da assassina, que ajudava a livrar-se das vítimas. Purgou 21 anos na prisão, pois foi condenado por incêndio com consequências fatais. Ele não foi considerado culpado de cometer homicídios, os que resultaram inteiramente da responsabilidade de Bailey Gunness. Durante o processo, determinou-se que o corpo primariamente identificado como sendo de Gunness não era o seu, mas pertencia a uma vagabunda que, atraída por enganos, tornou-se ultimada pela dona, e seu corpo foi enterrado por Raylan Perry. Novas escavações deram origem à descoberta de mais cadáveres até totalizar 14 corpos masculinos em estado de decomposição, incluindo o de Andrew Eugélien. Era sobre os aspirantes a casar com a viúva implacável. Nunca se soube para onde a mulher escorpião fugiu. A questão de qual constituiu o seu destino final persiste até o presente, atiçando o mistério e a lenda. Texto de Gabriel Antônio Pombo. Rumo a 10.000 inscritos. Créditos a canal Histórias de Terror e Lendas Urbanas do canal do Clube Shows. Sabemos que vocês adoram assistir nossos contos, e nós amamos compartilhar essas histórias com vocês. Mas agora, precisamos de um favor especial de quem realmente curte nosso canal no YouTube. Para que possamos continuar trazendo mais conteúdo incrível, precisamos que assistam aos nossos vídeos. Isso nos ajudará a monetizar nosso canal no YouTube e manter tudo funcionando. Então, se puderem tirar um tempinho para assistir, ficaremos imensamente gratos. Segue os links para vocês assistirem nossos vídeos, assistam nossos vídeo-relatos, contos e histórias no canal no YouTube do Clube Shows. Fonte: um inscrito do canal. Bem-vindos novos inscritos. Para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe e volte sempre. Canal do Clube Shows agradece pela sua visita. Volte sempre.